Seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dona, onde a gente fala sobre empreendedorismo na real, de quem vive isso na prática com propósito e coragem. Hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher inspiradora. Ela é empreendedora, fisioterapeuta, cristã, mãe, esposa e apaixonada pelo movimento humano. Ela é referência no tratamento de escoliose e está à frente do Aline Wolf Pilates Clínico, há mais de uma década atuando com a sua clínica. Estamos de volta ao nosso episódio do Conversa de Dono e seja muito bem-vinda, Aline. Antes de eu começar então com as perguntas aqui, eu vou pedir para que você se apresente. Já falei um pouquinho sobre quem é a nossa convidada, mas vou pedir para que você se apresente aos nossos convidados aqui, as pessoas que estão nos assistindo. Então, meu nome é Aline Wolf, né? Eu sou fisioterapeuta, empreendedora, mãe, como você já disse, esposa, enfim. E aí, estou aí, né, nessa área há mais ou menos uns 11, 12 anos, né, como fisioterapeuta, e uma jornada não tão curta, mas também não tão longa, aprendendo todos os dias, né? E é isso. Legal. É difícil se descrever. Não, mas eu preparei várias perguntas aqui, a gente vai extrair isso de você, pode ficar tranquilo. Você se descreve ali como uma apaixonada, né, pelo movimento humano. De onde que vem essa tua conexão com o corpo em movimento, né? Conta para nós, de onde que surgiu essa inspiração, mano. Sim, então, né, o meu curso, a origem da fisioterapia realmente é o movimento, né, então lá na faculdade já eu sempre me identifiquei mais com as disciplinas que envolviam movimento, biomecânica, cinesiologia, cinesioterapia, e eu sempre gostei muito da máquina, né, que é o corpo, que o corpo todo tá envolvido, né, são muitos músculos, ossos, ele é bem fascinante. E a partir do momento que eu vi que o movimento era cura, era remédio, aí não teve, né? Eu tive outras áreas, por exemplo, contato na faculdade, na estética, que cresceu bastante, inclusive na minha profissão, mas não me encantava. Então eu gosto do movimento, eu gosto de tratar através do movimento, né? E hoje a gente sabe mais do que nunca, por conta dos estudos, a prática, que o exercício é remédio, né? Então, cada vez mais eu me sinto no caminho. Então eu escolhi isso, eu acho que há muito tempo, desde o início da faculdade, sempre me identifiquei, nunca achava muita graça em outras áreas. E aí depois eu fui buscando, antes de terminar a faculdade, eu já entrei numa pós-graduação de Pilates, que foi uma coisa que eu me encantei também, que é cinesioterapia pura, que é exercício, é tratar através do exercício. E aí, aos poucos, a profissão, eu acho que ela vai te alinhando ali, né? Vai vindo na tua mente, eu gosto disso, eu gosto daquilo, você vai fazendo um curso aqui e outro, e aí você vai afiando o machado, vai, né? Então eu acho que foi lá na faculdade essa minha paixão pelo movimento desde o primeiro momento, assim. Legal. Você fala da tua faculdade, como que foi a tua formação? Você fez a faculdade aqui em Lages, você foi fora? Sim. Essa especialização ali também, conta para nós um pouco. Sim. Como é que funcionou essa... Eu fiz a faculdade aqui em Lages mesmo, né? Não quis ir para fora porque já tínhamos o curso aqui, né? Fiz ali na FacVest, tive ótimos professores. Uma das primeiras turmas, então foi muito legal, assim, a minha formação. E aí depois eu acabei fazendo essa pós-graduação de mais ou menos uns 2 anos aqui em Lages também, com a professora Amanda Brás, que era uma fisioterapeuta que morava aqui, ela criou um método, inclusive, e aí eu fui fazendo, né? Aí depois eu fiz outros cursos, enfim, mas a minha sempre foi geralmente aqui, eu procurava fazer os cursos daqui que o pessoal trazia, né, enfim, eu só fui para fora mesmo quando eu comecei a ter contato com a escoliose, né, que é algo mais específico. Aí essa minha formação é lá de São Paulo. Então, mais a formação de graduação, as primeiras pós-graduações que eu fiz, tanto Pilates quanto terapia manual, foram aqui em Lages mesmo. E como que surgiu daí essa ideia do empreender? Vários convidados que vieram para nós aqui, eles relatam que a faculdade, eles dão a base muito técnica, né? Para você ser o profissional da saúde, mas não a gestora, a proprietária de uma clínica, né? E como que surgiu essa decisão tua? Desde o início foi em ter a própria clínica, né? Como que surgiu essa... Sim.
Na verdade, assim, quando eu estava terminando a faculdade, no último ano ali, são 5 anos, então ali no último ano eu já engatei numa pós, como eu te falei, né? Nessa pós eu fiz amizades, enfim, mas eu fiz junto com uma professora minha da faculdade que estava entrando no doutorado e tal, ela precisava fazer mais uma faculdade, fazer alguns artigos, e aí eu fiz amizade com ela. E aí a gente ficou muito amiga, e aí depois de um tempo ali, eu sempre fui muito segura nessa parte financeira. Eu não vim de família empreendedora, mas como eu comecei a estudar fisioterapia e a gente percebe que a fisioterapia hoje ela é uma profissão autônoma, você começa a perceber, né? E eu sempre tive vontade de ter o meu negócio. Mas aí, com esse contato com essa professora, ela me chamou um dia para conversar, para primeiro trabalhar para ela, no estúdio de Pilates dela. E aí, nesse momento, eu já fiquei feliz, né? Poxa, trabalhar com ela e trabalhar com ela é a Daniela, mas também com a Pamela, com quem eu trabalho até hoje, que tem um renome, né? Que foi minha professora também. Então, ser chamada para trabalhar com elas foi, assim, muito legal, assim. Fiquei muito feliz, né? E aí, eu sempre fui guardando dinheiro, né? Eu já era casada nessa época, eu casei jovem. E o meu marido sempre foi muito parceiro comigo, então a gente tinha um dinheiro guardado, ele me deu esse dinheiro, e eu sempre, né, sempre cuidando dessa parte. Mas eu não imaginava que ia abrir. E aí ela tinha feito uma proposta para que eu trabalhasse para elas, e eu já fiquei super feliz, né? Mas aí elas precisavam mudar de espaço nessa época, e elas queriam um espaço maior, e aí precisava comprar alguns equipamentos e tal. E aí ela mudou a proposta, ela disse, olha, eu tô te chamando aqui, mas eu quero ver se você não quer entrar de parceira aqui, porque a gente quer um espaço maior, enfim. E aí a sorte, né, que eu sempre fui muito focada nessa parte financeira, então eu tinha um dinheiro guardado. Quando houve esse convite para você ser, vamos dizer, sócia delas, né? Você já atuava dentro da clínica com elas, não, mas ali nesse momento, eu trabalhava para outra pessoa em outra clínica. Eu trabalhei primeiro numa academia com Pilates e depois para um estúdio de outra pessoa. Trabalhei 1 ano e pouco ali. Eu me formei em 2013 e abri meu negócio em 2014, então foi recente. Foi rápido, né? Mas aí eu não trabalhava com elas ainda. E aí, nossa, daí eu fiquei ainda mais, né? Eu disse, nossa, mas já, né? Eu não tava esperando porque eu tinha recém me formado, né? Eu tava na busca de prática, de aprender, enfim. Mas eu acho que eu sempre gostei muito de estudar, né? Então eu acho que eu me destaquei um pouco por isso que elas me convidaram. E aí tô lá até hoje. Então a minha parte empreendedora, ela veio através de um convite. Eu sempre quis, mas ela veio um pouco antes do que eu imaginava, né? Mas como eu já estava meio que me preparando, eu fui, né? E aí aproveitei as oportunidades, aprendi muito, mesmo trabalhando para mim, em conjunto com elas. Então foi assim, eu digo que foi um presente de Deus. Eu acredito também que quando você coloca Deus, né, nas suas decisões, e mesmo desde aquela época jovem, né, eu sempre tive fé. Eu acho que sempre quando você põe ele abre caminhos para você, só que você precisa estar preparado para isso, né? Não é simplesmente, eu não tenho oportunidade. As oportunidades, elas podem até aparecer, mas você tem que estar pronto para quando ela aparecer, né? Então, eu acho que isso é a base também de quem quer empreender. Então, empreender entrou nessa parte aí da minha vida. E foi uma surpresa maravilhosa, né? Imagina você trabalhar com 2 pessoas que foram suas professoras na faculdade, as duas, né? Inclusive a Pamela, meu Deus, tenho o maior respeito por ela. Aprendo todos os dias com ela, assim, sabe? Então, nossa, pra mim foi unir o útil ao agradável, mas como eu te disse, eu já estava me preparando para isso, né? Para um futuro, né? Eu aprender e, enfim. Mas eu sempre me preparei e sempre foquei nisso, né? Na minha mente lá dentro eu já tinha essa ideia, né? Então, foi assim. Você comentou antes aqui que teve um apoio grande ali na questão do teu marido. Ele também atua na área da saúde, é fisioterapeuta? Não, totalmente outra linha? Totalmente. O meu marido, ele é CLT e trabalha na Klabin. Então, assim, não tem nada a ver com, né, o meu ramo, na parte da engenharia.
Mas a gente sempre foi muito parceiro, sabe, Juliana? Eu acho que isso é uma... A gente tá 16 anos juntos já, tem uma filha de 9 anos, então eu acho que isso é o segredo do nosso relacionamento, assim, eu apoio ele me apoia, e hoje a minha empresa, né, o meu trabalho é dele também, né, então assim, eu acho que foi, e ele também, né, me passou essa segurança, porque como ele tinha, sempre a pessoa que trabalha CLT tem aquela segurança maior, né, então isso também ajudou muito, assim, agradeço ele por isso, pela essa parceria, né? Então, bacana. É isso. Vamos entrar no bloco 2 aqui, Tá. Referente aos desafios reais do empreendedorismo, né? A ideia é a gente trazer, porque a gente fala que o empreendedorismo é matar um leão todo dia, né? A gente sabe que não é fácil, né? Hoje eu tô com 2 sacas de cimentos em cima, assim, ó, na hora que eu largar tudo isso aqui, né? Porque é corrida, é movimento, e você tem que ser um profissional, você tem que ser um gestor, você tem que ser um pouco de tudo ali, né? Mas tem o lado bom, porque se fosse só o lado ruim, ninguém estava empreendendo, né? Então tem o lado bom, não sei, parece que é um café, o cara vicia nesse negócio e vai, né? O café ajuda bastante. Empreender na saúde também exige não só a técnica, como eu falei, né? Tem muito essa questão da parte de gestão. Eu por exemplo, né? Eu sou social media, eu sou gestor de tráfego e eu sou proprietário da agência, né? E você também é a fisioterapeuta, mas é a sócia proprietária de uma clínica, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesses anos à frente do seu negócio? Então, como eu te disse, eu não vim de família empreendedora, os meus pais se aposentaram em empresas, minha mãe na prefeitura de Correia Pinto, meu pai na Klabin de Correia Pinto, então eu não tenho esse sangue genético, né? Mas, como eu te disse, eu sempre fui muito segura nessa parte financeira, eu acho que isso me ajudou, mas os desafios vieram e vêm, né? Então a gente vai aprendendo também na prática, né? Também não tem como a pessoa, né, se preparar 100% para empreender, né? Porque tu sabe que às vezes aparecem outras coisas que você não estava esperando, às vezes não, quase sempre, né? Então os desafios maiores para mim foram isso, porque, por exemplo, o profissional autônomo, ele não tem um salário, você tem que montar o teu salário. Então isso para mim no começo foi um pouco complexo, porque recebia de um paciente um dia, ou de outro. Hoje eu já tenho um sistema que eu recebo mais ou menos nas datas tais, né? Que aí isso fica melhor, né? Então os desafios foram esse, né? Porque é tudo muito diferente, a parte financeira, a gestão, eu tenho ainda até hoje uma moça que trabalha para mim nos horários que eu não tô, então tive que fazer isso também, tem essa parte, né, de você coordenar, né? Então, mas eu acho que o maior desafio mesmo foi você entender como é que funciona, né? Que nem você disse, lá na faculdade a gente até teve a parte da administração, mas é muito pincelado, né? Você aprende ali a parte burocrática, como que abre uma empresa, essas coisas assim, o que tu tem que pagar, os impostos, né? Mas você não entende muito bem. Então, eu acho que os desafios são mais esse, assim, da experiência mesmo que você não tem, né? Mas você vai aprendendo. Aos poucos você vai errar muito, né? Mas com os erros você também aprende. Então, eu acho que mais isso, sabe? O feeling que eu não tinha, né? Porque não tinha na família, não sabia nada. E aí, ao mesmo tempo, tem que continuar estudando, tem que, sabe? Então, isso demora um pouco. Eu sempre falo para colegas ou pessoas que estão começando que eu acho que vai uns, sei lá, vou jogar para frente, assim, uns 5 anos para você começar a ver um resultado, tanto financeiro como de segurança mesmo, assim, sabe? Só que a gente não pode desistir na primeira, né? A gente e que vontade dá. Exatamente, tem hora que dá vontade, né? Tipo, poxa, né? Podia estar lá bem tranquilo, ia trabalhar, voltava, o dinheiro tal dia tá na conta, né? Só que aí não ia ter a liberdade, talvez, que a gente tenha, por exemplo, eu já estar aqui conversando contigo, né? Sei lá, enfim, né? Mas eu acho que o desafio pra mim maior foi esse, sabe? Foi entender e pegar o feeling da coisa, assim, sabe? Tipo, funciona assim, se eu vim por aqui é isso, sabe? Eu acho que pra mim foi mais isso. Muitas pessoas, quando falam em Pilates, acham que Pilates é tipo fazer exercício, né?
é tipo uma academia de alongamentos, né? Esse tempo até eu vi um videozinho, eu acho que ele é um ex-global até, assim, ele fazendo uma brincadeira, né? De que ele vai meio que na zoeira pro estúdio de Pilates, de repente ele faz faz outro, de repente ele já tá todo dolorido, né? Sim. As pessoas subestimam um pouquinho, né? Quando não conhecem. E você é especialista em escoliose, né? Explica para nós primeiro o que é a escoliose, para quem está nos assistindo aqui e não sabe o que é a escoliose. Depois eu vou entrar na pergunta que eu quero aqui. Então, a escoliose, ela é uma deformidade tridimensional da coluna. É quando você olha, às vezes, a pessoa quando é leiga, às vezes a pessoa percebe que tem um ombro mais alto que o outro, uma cintura mais marcada que a outra, só que lá dentro da coluna está acontecendo uma alteração mais importante, né? Ao invés de ela inclinar para um lado, ela roda também as vértebras. Então, isso é bem difícil de tratar. A gente não tem uma causa, sabe? Por exemplo, aconteceu por causa disso. Não tem. E aí ela é bem progressiva, então tem que entrar com tratamento. Por exemplo, geralmente ela aparece em crianças e adolescentes, tem que entrar com tratamento para que lá na frente não tenha que fazer uma cirurgia, por exemplo. Então ela é uma deformidade bem séria, assim, que a gente tem que olhar com cuidado. É como se fosse mais ou menos aquela coluna em S, ou é aquele bico de papagaio? Não, assim? É a coluna em A S. coluna em S. Ela pode ser em S, pode ser em C, tem 2 tipos, né? Mas geralmente em S, porque ela começa com uma curvinha, às vezes na torácica, na parte de cima, ou na lombar, e daí depois, por compensação, porque o nosso corpo faz compensação, cria uma outra curva. Aí acaba ficando em S, né? E lá na frente, se não for tratado, pode acontecer outras complicações pulmonares, cardíacas, né, dor. Então começou a me chamar a atenção, sabe? Eu tentava tratar com Pilates, porque escoliose é uma condição que afeta de 2 a 3% da população mundial, é bastante. Tem gente que nem sabe que tem. Então, assim, eu tentava, quando aparecia, que eu sempre faço uma avaliação, tanto no Pilates quanto na escoliose, é importantíssimo que o fisioterapeuta avalie antes de tratar. E aí eu observava isso e tentava tratar com o método Pilates, que eu sempre gostei muito. E aí os resultados às vezes não vinham como eu queria. E aí foi onde eu comecei, tem que estudar, tem que procurar técnicas e coisas, e, enfim, e fui atrás. E aí criou o teu método, né? Você tem um método de tratamento... Eu tenho, né? Porque o que acontece? A gente faz os cursos, né, Juliano? Tu sabe, na tua área deve ser assim. Só que a gente também cria, né? Então, a Pamela, inclusive, minha colega, ela até foi para um congresso uma vez na Califórnia, apresentou um trabalho de um paciente nosso lá, de um método que ela criou, e eu também acabo usando esse método. Mas existem vários métodos pelo mundo, né? Então, eu fiz o curso do brasileiro, mas tem o italiano, tem o alemão, tem vários, né? Só que eu sou uma profissional que eu não gosto de ficar presa a métodos, sabe? Por exemplo, o Pilates. Eu uso ele como um método, uma ferramenta. Eu até intitulei Aline Wolf Pilates Clínico para as pessoas saberem que lá elas têm Pilates, tem os aparelhos do Pilates, né? Mas não é para exercício, é para tratar, né? É uma ferramenta. Então ali eu uso Pilates, eu uso terapia manual, enfim. E na escoliose não é diferente. Eu uso várias técnicas e, como você disse, a gente acaba criando, né, um método nosso mesmo, né? Então é natural, mas eu não, como é que diz? Eu não criei marca, por exemplo, né? Mas se você chegar lá, eu vou fazer uma avaliação e vou ver o que eu vou fazer, e dentro de todos os métodos... Tem um protocolo, né? E dentro de todos os métodos ver o que encaixa melhor, né? Eu brinco sempre que parece que a gente é um mecânico do corpo, né? O mecânico vai lá, avalia, tá acontecendo isso, eu vou usar tal peça, eu vou usar tal equipamento, e nós somos os mecânicos do corpo e fazemos a mesma questão, só que com seres humanos, né? Então, os métodos meio que se fundem, né? E aí a gente vai criando também formas de tratar, né? Você vê que para aquele funciona, para outro não. Opa, isso aqui só com esse método não vai dar, vou ter que... Existe algum tipo de, vamos dizer assim, de sintoma? Você tá aqui, você tá ali, ó. Depois eu vou te mostrar a cadeira dele, de como que já tá assim a cadeira, né?
porque ele sempre senta nesse jeito, né? Existe, assim, vamos dizer assim, não sei se seria um sintoma, se seria a palavra certa de falar, para identificar, cara, eu acho que eu preciso ir lá dar uma olhada na minha coluna, porque eu já tô andando meio assim, né? Esse tempo eu tava me policiando nos vídeos aqui, ó, que eu não... eu tava sempre aqui assim, ó, e a impressão que eu tinha que eu tava meio que assim, ó, né? Tava meio tombado. Aí eu comecei a me policiar, não, mas será que tá certo isso aí? Existe algum sintoma, assim, vamos dizer assim, visível, né? Porque quanto antes eu perceber isso, melhor vai ser para minha saúde, meu tratamento. Existe sim. Na verdade, são sinais daí, né? Porque sintomas existem também. Por Depois exemplo, que já tá, vamos dizer, né, agravado. O adulto, às vezes, encontra tem dor, muita dor, daí vai buscar, né? Às vezes descobre através da dor. Mas os sinais são bem importantes. Um ombro mais alto que o outro, principalmente que a gente falei, criança, adolescente, perceber isso para entrar no tratamento, porque aí é uma escoliose às vezes mais séria, né? Mas em adultos, geralmente são desvios posturais, manias, né? Que a gente tem um lado que a gente usa mais, o lado dominante, a gente tem umas manias, né? Mas isso ao longo prazo pode causar algum problema, né? Então, se sente alguma diferença, ou eu sei lá, começa a sentir algum desconforto, algo assim, dá para procurar, porque não é só a escoliose, existe hipercifose, que daí é esse que você falou antes, né, que a pessoa fica meio assim, hiperlordose, tem vários outros desvios posturais que a gente também resolve, né, na fisioterapia. Então, sei lá, começou a perceber, que nem você, daí faz uma avaliação para ver se realmente é isso, né? Certo. Vamos passar para o bloco 3 aqui, Aline, que nós vamos falar um pouco sobre mais a questão da vida pessoal. Agora, no Dia dos Pais, tem um episódio que eu gravei com o Vinícius e com o Maicon, que foi bem legal, assim, a gente fala sobre porque a gente fala muito da questão da dupla jornada da mulher, né, e é isso que a gente vai aprofundar, e o episódio ali foi bem legal, assim, porque pouco se fala da dupla jornada do homem também, né, eu garanto que você tem uma rede de apoio junto com o teu marido lá, e ele também tem uma dupla jornada, ele vai lá na Klabin, trabalha, volta, ele tem que ser o pai da tua filha, tem que ser o teu marido, tem que te ajudar em casa, né, e vamos falar um pouco, então, da tua dupla jornada aí, né, como gestora, como mãe, empreendedora. Como é que é conciliar esses papéis para você? É difícil, tem dias que é bem difícil, né? Porque as demandas são grandes, tanto na clínica quanto em casa. Mas quando a gente tem uma parceria, fica tudo mais leve, né? Lá em casa, como a mulher, é que hoje a mulher trabalha bastante também fora, né? Antigamente a mulher não tinha tanto, né? Não ia tanto pro trabalho. Eu tenho a minha irmã, ela briga até hoje. Ela assim, mas eu queria voltar lá e bater naquelas mulheres que estavam queimando sutiã na rua e não sei o que. Eu quero ser dona de casa. Eu quero ficar fazendo bolinho às 3 da tarde, né? É verdade. Não é que não seja um trabalho que mereça, porque o trabalho doméstico, cuidar de uma casa, o ter que limpar, passar chão, né? Limpar banheiro. É trabalhoso também, né? Sim. É um trabalho mesmo, não é? Só que eu entendo quando ela fala, a gente não tá criticando, porque alcançaram muitas coisas importantes, mas às vezes eu acho que daí cansou demais a mulher, né? Porque não são todas que têm a rede de apoio, né? A gente sabe, hoje o homem também entende mais essa parte, né? Mas tem alguns que ainda não, e daí a mulher se sobrecarrega, né? Mas graças a Deus não é meu caso, então eu não posso reclamar. Você tem uma rede de apoio? Tenho, sempre. Ele sempre é parceiro, às vezes fica até mais tarde, daí pesa um pouquinho mais, mas assim, é aquela coisa, né? O empreendedor nunca para, né? A gente não para de trabalhar, mas tem que pôr limites também, né? Esse horário eu não vou responder mensagem. Isso que eu ia te perguntar agora. Eu entrevistei a Luana Parisotto, ela é dentista, e ela até comenta no episódio dela ali, eu não sabia, ela fez inseminação e tudo mais, né, para ter a Antonella, se não me engano é Antonella o nome da menina, e ela depois que teve a criança, ela disse assim, não, a partir de agora, as manhãs é com a minha filha.
né? Ela tá todas as manhãs com a filha dela. E aí depois, no período da tarde e noite, porque daí à noite ela tem um suporte também com o marido, que daí fica, então ela trabalha na clínica de tarde e se estende um pouco mais, né? Ela intercala ali entre gestora da clínica e dentista, né? Porque ela também faz as duas funções. Você se separou hoje na tua rotina? Você tem um calendário ali? Tenho. Hoje eu coloquei como... Na verdade, desde que a Lavínia nasceu. Até 5 horas da tarde eu trabalho. Trabalho de manhã e à tarde, né? Porque desde bebezinha, com os pais trabalhando assim, ela sempre teve que frequentar uma escolinha. Uma época frequentava o dia todo e agora só meio período. Então, eu coloquei como meta, sabe? Dando até 5 da tarde, eu atendo todo mundo que aparecer, que precisar, e eu vou estar lá. Mas à noite eu não abro mão. Então, à noite, eu sou a mãe, eu sou a esposa, né? E eu acho muito importante. Eu acho que hoje o mundo, do jeito que tá, a gente precisa estar presente. Antes eu pensava assim, quando ela crescer, ela tá com 9, eu vou ir voltando. Não vou precisar ter alguém para me ajudar, né? Uma funcionária, por exemplo. E aí, parece que cada vez mais que ela cresce, parece que cada vez mais ela precisa de mim, né? Então, eu não me vejo. Hoje ainda até comentei com o paciente, eu não me vejo trabalhando que nem quando eu não tinha ela até às 10 da noite, até 9, sabe? E eu acho super importante. Eu acho que o dinheiro, ele é muito importante, sabe? Para nós, até para proporcionar para eles, né, as coisas que a gente idealiza. Mas tem coisa que o dinheiro não compra. Por exemplo, o tempo. Ela nunca mais vai ter 9 anos, ela nunca mais vai ter 4 como ela teve, sabe? Então eu acho que as pessoas precisam trabalhar, mas elas também precisam, né, acompanhar o crescimento dos filhos, dar estrutura para esses filhos, né, para a família, que eu acho que é um bem mais precioso, né, que Deus nos dá. Então a gente tem que saber cuidar também, né? A mulher pode trabalhar fora, ela deve, se ela se sente bem. Quando ela tem mulheres que largam mão e vão ficar com o filho, né? E também tudo bem, né? Cada um faz aquilo que enche o seu coração de alegria. Mas eu acho que é importante a gente estar sempre, sabe? Dosando, tipo, eu trabalhei bastante já, agora, sabe? E pôr limites, né? Que eu acho que isso também é difícil pro empreendedor. Porque você pensa, tem que trabalhar. Mas eu acho que tu tem que pôr limites, sabe? Tipo, tal hora, 8 horas da noite eu já não respondo, só vou responder amanhã de manhã, né? Então, acho que a gente tem que fazer isso. Porque senão acorda, né? Às vezes... A Antonella, que a Luana, ela traz no episódio que a Antonella controla ela. Assim, mãe, agora é o momento de você brincar comigo. Desligue o celular. E às vezes ela quer dar aquela escapadinha, responder um WhatsApp e tal. E ela... a minha faz também. Eles são muito espertos, né? Sim. Então, eles sabem que... E eu acho que é importante isso, sabe, Juliana? Eu acho que eu hoje trabalho bastante eu atendo bastante adolescente, era um público que eu não atendia antes de começar a atender escoliose. E até eu fiz um curso lá em São Paulo, e aí eu sou apaixonada por estudar, que te falei também, né? E eu tava estudando a biomecânica da coluna, como é que funciona aqui, roda aqui e tal, né? Aí daqui a pouco eu disse, mas quem é que público que é? Adolescente. Eu não tinha me pegado nisso, né? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que lidar com adolescente, porque é difícil. Você já tem os hormônios, já, né? Só que eu tô aprendendo muito com eles, assim. Quando o adolescente gosta de você, ele te conta a vida deles, conta coisas que eles não contam pros pais, e eu fico bem feliz, porque acaba criando uma amizade. Mas te digo que eu tô aprendendo muito, porque você percebe que a família é a base de tudo, até no tratamento. Quando a família é unida, pai e mãe presente, que vai lá conversar comigo, sabe? O tratamento anda de uma forma. Agora, quando é uma família que não é estruturada, ou só tem o pai, só tem a mãe, ou só vai a mãe, ou a mãe só larga lá na frente e me deixa lá comigo, tipo, nem sabe direito quem eu sou, é diferente, sabe? Então, as pessoas hoje estão muito carentes de conversa, de coisas que eu acho que não pode faltar dentro da nossa casa, sabe? Porque depois, às vezes, eles vão procurar em lugares errados, né? E aí, às vezes, fica muito difícil depois de contornar lá na frente. Então, eu acho que a família é super importante, sabe? Por isso que eu dou cada vez mais valor pra minha, né? Porque através das histórias dos outros a gente pode aprender, né? E aplicar na nossa, né? Então, eu acho que tenho aprendido muito isso, sabe? Do tempo, da qualidade do tempo, né? Que não importa, às vezes... eu não fico o dia inteiro com a minha filha, eu fico só à noite. Mas à noite é com ela. Ela tem que estudar, eu tô lá. Ela quer me contar alguma coisa, eu tô lá, sabe? Então, eu acho que é isso aí.
Tem alguma rotina ou valor, hábito que você traz para dentro da sua gestão, assim, vamos dizer, mais do teu pessoal, que você traz isso para dentro da tua clínica, assim, tem algo que você puxa? Que eu faço no meu pessoal que pode refletir na clínica? Que você traz isso para dentro da clínica, e pode assim? me ajudar, por exemplo, no foco, algo assim? Isso. Olha, ou no cotidiano, né? Eu vou falar algo que eu sou muito defensora, que me ajuda muito e que eu vejo que ajuda muitas pessoas. Exercício físico. Eu faço todos os dias. Né? Eu não posso cobrar dos meus pacientes, por exemplo, né? Você tem que fazer exercício se eu não fizer. Mas não é só por isso que eu faço. Eu faço porque me ajuda também nisso. Me ajuda no foco, me ajuda a pensar, me ajuda a descansar a cabeça, porque tudo isso faz parte de um bom atendimento. Se eu tiver feliz, desestressada, né, com todas as substâncias boas que o exercício libera no meu corpo, eu vou atender bem, sabe? Agora, se eu estiver cansado, estressado, né, o exercício faz isso. Pode parecer besteira, mas pra mim funciona. Às vezes eu tô com um problemão lá na clínica, assim, algo que... ou um caso muito difícil, algo assim, e eu sempre vou na academia no fim do dia. Por exemplo, hoje não fui porque eu tô aqui, né? Mas assim, eu noto em mim que se eu tirar aquela 1h30, um pouquinho ali pra mim, eu consigo resolver as coisas, porque parece que me limpa a mente. Desata os nó na cabeça. Exatamente, eu acho que todo mundo tem que fazer. A pessoa que trabalha para ela, a pessoa que trabalha numa empresa, qualquer pessoa, sabe? Então, às vezes tem gente que me chama de maluca, como é que você gosta disso? Mas é que é pra mente, sabe? É pro corpo, mas também é pra mente. Então, eu acho... E outra coisa, o exercício me traz disciplina. Porque desde que eu comecei a fazer, eu não saboto aquele horário é meu, né? E quando eu não tô lá fazendo exercício, eu consigo trazer o foco que o exercício me traz pro trabalho. Então, eu acho que parece loucura, né? Mas eu acho que o exercício físico faz isso comigo. Me ajuda no meu profissional. Então... Ele pra mim, né, pegando um pouco desse... Eu gosto de ir pra academia às 11h30. É um horário meio doido, né? A galera vai almoçar e eu saio pra ir pra academia, né? Mas é justamente ali onde... Se você tem uma carga toda à tarde ainda para cumprir e tal, e eu corro bastante, então começo a correr. 1 quilômetro começa a passar as dores do corpo, né? No 3º quilômetro começo a resolver meus problemas. Quando eu termino os 10 km, eu tô com o dia resolvido. Parece que assim, não, agora vai lá, resolve. Eu acho que é por isso que eu tô com esse negócio hoje, que eu não fui pra academia, eu vou ter que sair, vou ter que ir pra academia. Eu tenho que ir depois, mas é exatamente isso. E eu acho que quando a gente entende isso que você falou, fica tudo melhor. Porque é muito melhor você, com um problema, ir pra academia se exercitar do que você tomar um remédio, por exemplo, né? Um antidepressivo, né? Porque o exercício, ele libera neurotransmissores. É por isso que você se sente assim depois que terminou, entendeu? E isso vai pra vida, né? E aí vira um hábito, né? Esse tempo tem o Matheus que trabalha aqui no escritório, ele foi pra academia... E aí ele tá começando agora, né? Já devia ter começado há bastante tempo. E ele chegou ali reclamando, tá com dor aqui, com dor ali, com dor aqui, tava doendo tudo. Dói tudo no e assim, cara, mas é o teu segundo dia, tu não pode desistir agora, cara. No começo dá vontade, até virar um hábito, tem uma regra que eles falam, né? Eu acho que é 90 dias para virar um hábito, uma coisa assim, né? Então, esse que é o difícil, né? Eu acredito que tanto para mim e para você já virou hábito, né? Eu já faço academia, sei lá, há mais de 20 anos, né? Então, já virou hábito para nós. Então, eu hoje, quando não vou para academia, eu sinto falta. É diferente daquele que se esforça para ir para academia e eu tenho que me esforçar para não ir. Eu sou assim também. E não fico preocupada porque eu acho que é algo que faz bem para nós, né? Se fosse algo que estivesse fazendo mal, mas não, eu saio melhor de lá, eu saio mais calma, né? Então, eu acho que faz bem e todo mundo deveria ser picado por esse bichinho do exercício físico, sabe? Ok. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso 3º bloco. Vamos passar para o bloco 4, que é construção de marca e conexão com pessoas. Antes de eu começar esse bloco e fazer a pergunta para a Aline, se liga no recadinho que eu tenho aí para você. Antes de seguir com esse papo incrível aqui com a Aline Wolff, deixa eu agradecer a quem acredita e investe nesse espaço de troca e inspiração. O Cicobi Crédito Serrana, nosso patrocinador oficial aqui do Conversa de Dono. Uma instituição financeira cooperativa
que acredita no poder das conexões humanas, na colaboração e no desenvolvimento local, assim como a gente. Valeu, muito obrigado, Cicobi Crédito Serrana, por estar com a gente nessa jornada. Estamos de volta então ao nosso episódio do Conversa de Dono. Hoje estou aqui com a Aline Wolff, ela que está contando a sua história. Então já compartilha com quem quer se inspirar na história dessa mulher empreendedora, mãe, esposa. E se não segue, já segue o nosso canal aqui também, dá essa audiência aí, porque são todas as semanas, vem episódios novo e histórias bem legais aqui para você. Aline, hoje as pessoas se conectam muito mais com histórias do que com marcas frias, né? Algo que eu venho batendo muito, tanto nas minhas aulas, nas pessoas que vêm aqui em palestras e tal, é a questão principalmente da visão da marca, e tu já deu um spoilerzinho antes que tu começou a gravar aqui conosco, da questão do teu Instagram, que eu perguntei, tu tem um perfil pessoal, profissional e tudo mais, né? As pessoas hoje, elas querem, elas sabem que elas estão comprando de uma empresa, mas elas querem se conectar com a pessoa dessa empresa, né? Como que você tem usado a tua própria imagem e a autenticidade para construir essa conexão? Como eu te falei, né, no off ali, eu tinha um pouco de preconceito sobre a internet, por exemplo. Hoje a internet é uma ferramenta de trabalho. O Instagram, na verdade, hoje é vendas, né? E eu tinha muito preconceito, não tenho vergonha de falar. Eu achava assim, eu via os meus colegas que começaram a falar na internet antes de mim, porque tenho 11, 12 anos, né, trabalhando, e eu não tava nesse meio, eu usava a internet para coisas pessoais. Mas eu olhava assim, nossa, esse aqui tem agenda vazia pra estar ali falando, né? Eu era crítica, eu achava assim, nossa, que blogueiro, agora parou de atender e tá lá só proseando, né? Eu ficava assim pensando. E aí, depois que eu fiz a minha especialização em São Paulo, lá, precisamente em Campinas, o povo lá usa, tipo, toda hora, sabe? O professor posta todos os dias, eu sigo ele até agora, a gente sempre conversa. Então, assim, eu comecei a ver, Aline, você tá viajando na maionese, não é assim, né? A internet é uma ferramenta, o profissional da saúde que não tá usando tem que usar, só que tem que saber usar, passar a informação correta, né? Enfim, mas assim, eu comecei a perceber que eu precisava disso. E aí, em conversa com os meus próprios pacientes, eu sou muito comunicativa, então eu converso um monte. Todos eles diziam, até antes de eu começar, você tem que falar isso na internet, você tem que falar com as pessoas na internet, tem que fazer vídeo. Às vezes eles mandavam, fulano de tal faz um vídeo assim, por que tu não faz? E eu ficava ali, até me autocriticando, achando assim, não ficou bom. Os primeiros que eu gravei, eu odiei, eu nem olho mais, sabe? Então, assim, eu percebi a necessidade. E daí também, pela questão da escoliose, eu precisei me posicionar, porque eu sou a única da Serra Catarinense com essa formação na fisioterapia, né? Então, assim, eu precisei me posicionar para as pessoas entenderem o que é escoliose, né? Para poder buscar o tratamento, né? E para também divulgar o meu trabalho. Mas é como você disse, eu percebo hoje que as pessoas não querem só comprar a fisioterapia, que é meu trabalho. Elas querem entender quem é a Aline, como que ela é, né? Que nem a parte do exercício físico, quem me segue, acho que quem não gosta de exercício deve me odiar, porque eu coloco, vou na academia, eu posto, sabe? Às vezes até pra mim mesmo, né? Nossa, sim, que legal, eu fui, né? E a gente acha que a gente não influencia ninguém, mas a gente influencia alguém. Tem gente que começa porque você é tão chato postando lá, né? Então, assim, eu acho que é bem isso que você falou. As pessoas não querem mais serviços. Tanto que eu tenho até hoje um Instagram só do Pilates. Tá meio abandonado lá, porque eu comecei a perceber que precisava ser eu. Então, eu transformei o meu pessoal em trabalho para ficar mais próximo, sabe? Então, eu concordo com isso, eu acho que é isso aí que o pessoal, inclusive eu, quando eu vou procurar um serviço, eu também quero saber, né? Eu também, as pessoas que eu sigo, por exemplo, que eu gosto de seguir, são aquelas que são gente como a gente, então eu acho que é isso tá aproximando, né, as pessoas, então eu acho que é assim que aqui a gente deve se posicionar também. O Instagram, ele serve muitas vezes para até quebrar uma objeção, né? Me falaram dela, né? Mas peraí, deixa eu ver quem que é ela, né? Exatamente. Então, até nessa tua fala eu anotei algumas coisas aqui, tem uma
que agora não se usa mais esse termo, mas se usou muito, principalmente quando o TikTok deu aquele boom, né? Hoje o TikTok é uma rede social, vamos dizer, comum, né? Mas teve um tempo quando surgiu, todo mundo querendo ver e tal, tinha um termo que a gente utilizava dentro do marketing, que era a tiktorização das profissões, né? E aí tem um vídeo, eu já comentei outras vezes aqui, tem um vídeo do Whindersson Nunes, não sei se você chegou a ver já esse vídeo, que ele fala que quando ele vai recomendar um amigo dele que é advogado, e aí ele pega aqui, ó, é o fulano de tal, aqui tá um Instagram. E quando ele entra no Instagram do cara lá, tem o vídeo do advogado lá, Frisa, quem matou o Curiri dele? Não, cara, pera aí, ele tá com problema de saúde mental aqui, pula o primeiro post. E era justamente isso, as pessoas acreditavam que as redes sociais é para fazer dancinha, né? E não, você pode se posicionar, né, com autoridade, não necessariamente precisa ficar ali fazendo as dancinhas, né? E outra coisa que tu traz ali, a parte de influenciar. E aí citar um exemplo meu, assim, né? Eu hoje... Às vezes algumas pessoas, ou até clientes nossos, recentemente um cliente nosso me perguntou, tá, Juliano, o que eu faço, né? Eu mantenho o meu perfil pessoal, mantenho o meu perfil profissional, separo, né? Eu, no meu caso, eu tenho separado. Eu tenho lá o meu perfil pessoal, né? E tenho o meu perfil profissional, onde eu faço a separação. No meu perfil pessoal é foto com meus filhos, né? É foto minha lá. E aqui no profissional eu falo sobre marketing, publicação do podcast, né? Mas eu nunca deixo de estar presente no meu profissional, porque tem muitas pessoas que acabam, vamos dizer assim, deixando o perfil profissional até às vezes na mão de uma agência para fazer os posts lá numa coisa meio, vamos dizer assim, industrial. É isso que as pessoas não querem mais, né? Elas querem aquela coisa mais humana mesmo, né? E do fator de influenciar que tu falou, né? E tu sabe que isso foi bem interessante tu tocar nesse assunto, porque antes de quando eu senti a necessidade de me posicionar na internet, como eu tinha dificuldade de gravar vídeo, de me expor, eu comecei a pesquisar empresas, assim. E todas as que eu falei eram muito engessadas, não era eu, sabe? Eram postagens, né, escritas e muita informação e tal. E eu disse, cara, isso não... Talvez lá na frente um dia eu faça, né, não tô criticando, mas não fechou comigo. E aí eu fiz uma mentoria para me posicionar na internet, para quebrar algumas coisas em mim, inclusive esse preconceito que eu tinha, sabe? E foi muito grandioso o rapaz que eu fiz através da internet, online. Ele me ajudou muito, né? Até os primeiros vídeos, como é que postava, aprender tudo, desde tudo ali do Instagram, a impulsionar, enfim. Então, assim, eu precisei fazer isso para poder quebrar tudo isso, né? E ele, né, como ele viu que eu tinha dificuldade de fazer os dois Instagrams, ele me deu essa ideia, ele foca só nesse, começa a colocar aqui. E esse negócio de, por exemplo, ser mais próximo, eu posto coisas com a minha filha, eu posto exercício físico, aí eu posto que eu tô estudando, sabe, isso aí aproximou bastante as pessoas. Tinham pessoas ao meu redor que, como eu tenho um estúdio de Pilates há bastante tempo, não sabiam que eu tava trabalhando com escoliose, então foi bem importante, sabe, esse posicionamento, mas eu precisei, como eu te falei, eu precisei quebrar muita coisa, desmistificar algo aqui dentro de mim que eu tinha, sabe? Então... Eu acho que isso vai casar com a próxima pergunta aqui que eu separei para você, ó. Muitos profissionais da saúde têm, vamos dizer assim, medo, né, de se posicionar nas redes sociais. Será o que vão falar? Né? Esses tempos a minha esposa, ela é psiquiatra, né? Ela trabalha saúde mental e tal, daí ela me mandou um post lá, né? E aí eu falei, isso aí é besteira. E tava todo mundo criticando, assim, a publicação lá. Não sei se foi intencional do profissional falar aquilo, né? Era um carrossel, assim. Mas tem muitos profissionais que têm medo, às vezes, né? De se posicionar. Principalmente se você vai levantar uma bandeira ou se posicionar numa questão de ideia. Hoje... eu acho que nossa sociedade está tão polarizada e meio que em tudo, assim, né? A gente vê polarização principalmente no campo político, ou tu é do vermelho ou é tu do verde, tá? Mas isso eu não gosto de nenhum. Não é porque eu não gosto do vermelho que eu sou verde, né? E aí tá isso, né? E as redes sociais às vezes também assim.
E às vezes a gente tenta se posicionar lá dentro e tem também os haters, né, que a gente chama, né, e vai ter, né, mas existe e tem que ser feito, né. Que conselho que você daria para quem quer entrar e ter coragem, assim, de mostrar o trabalho? Eu comecei a fazer esse exercício nessa mentoria aí que eu te falei, e um dos pontos principais era isso, né, medo dos haters, né. E aí eu comecei a conversar bastante com um rapaz que fazia e ele me disse algo que virou a minha chave, assim. Ele disse, Aline, você tem que pensar o seguinte, você quer levar informação de qualidade, né? Eu falei, sim. Então, assim, vai ter um monte de gente que vai criticar, que vai falar e tal, mas você tem que focar no que você quer. Você quer chegar nas pessoas, então... Independente se vão te criticar, se vão te falar, se atingir 2 pessoas que é importante, você já tá ganhando e você tem que focar nessas pessoas, né? Às vezes alguns assuntos que eu falo são muito pontuais e muito específicos, né? Então tem gente que vai achar, nada a ver, não quero assistir, entendeu? Então assim, isso me destravou muito no foco, sabe? Por que eu tô me posicionando? Se você souber por que tu tá se posicionando, você vai ficar mais seguro, sabe? Você pensar assim, eu tô me posicionando porque eu preciso falar sobre esse assunto, é importante para a sociedade, eu vou fazer diferença na vida de alguém. Aí você vai ficar mais seguro de estar fazendo. Porque se você focar só nas críticas, meu Deus, a gente não faz nada, né, Juliana? Nada em ponto nenhum da nossa vida, né? Então eu acredito que essa é a chave mais importante. Se você tá sentindo necessidade, como eu senti, né, de se posicionar, de levar informação, de mostrar resultado, porque a gente tem muito resultado dentro da clínica que às vezes fica ali fechado, ninguém fica sabendo, né? Então assim, comece por esse ponto. Primeiro, analise o porquê que você quer se posicionar, né? E aí foca nisso e esquece, né? Nem responde, né? Eu já descobri, né, nessa mentoria e através de outros colegas que também fazem, né? Que você não dá bola, né? Você tem um ali criticando, você, não dá bola, né? Porque para criticar sempre vai ter, né? Se você der muita abertura, daí vai ter mais ainda. Então eu acho que se você fizer um bom trabalho, for seguro, estudar bastante, dominar bem o assunto que você quer falar, vai ficar bem mais tranquilo. E quanto maior o alcance, mais crítica vai ter, né? Vai estar preparado, né, para tudo. Então, eu acho que é bem isso mesmo. Até uma coisa que eu anotei aqui é a questão do número de pessoas, né? O número de visualização, né? O que a gente chama de... Dentro do marketing, sim, daí algumas métricas da vaidade, né? Tem muitas pessoas, porque fiz lá um vídeo e deu 500 visualizações. Eu assim, cara, 500 visualizações enche 5 salas dessa aqui, né? Tu já parou pra pensar, mas só deu 1000 visualizações. Eu cara, 1000 visualizações, tu pegou 1000 pessoas. Eu dou aula à noite na Uniplac ali. Cara, eu tenho turma com 30 alunos e eu já me vejo louco numa sala com 30, né? E às vezes tu fica ali, porque meu vídeo bateu 1000 visualizações, tá muito ruim desse, meu Deus, cara, né? Não sei se é porque a gente tá muito... vamos dizer assim, acostumado a olhar esses influencers, né, que tem lá, sei lá, 20 mil, 50 mil, 100 mil, milhões de visualização, e a gente tenta meio que se comparar, né, com eles, e acaba não percebendo que o nosso pouco já é muito, né? Eu acho que uma coisa que me irritava um pouco, era isso, assim, eu fazia um vídeo que dá trabalho, né, meu Deus, eu tiro o chapéu pra vocês que trabalham com essa parte, porque dá trabalho, editar, dá trabalho, ainda mais pra quem não tem, né, as manhas, que nem diz, né, mas assim, eu me irritava um pouco porque assim, você vai concordar comigo, às vezes é um vídeo besta lá, né, não tem nada a ver com nada, não vai ajudar em ninguém, nossa, viraliza assim, minutos, né? Aí você tem trabalho de fazer, às vezes, nem teus amigos, às vezes, te curtem, né? Mas assim, não é sobre isso, sabe? Eu acho que nós, como profissionais da saúde, principalmente, tem que focar nisso. Às vezes, uma pessoa que viu lá, ela vai lembrar uma hora ou outra, tá conversando com alguém, um parente, uma criança, um adolescente, e ela, opa, eu lembrei, eu vi isso aí no vídeo lá de uma fulana de tal. Já aconteceu comigo. Eu chegar paciente lá, eu trouxe, sei lá, minha mãe aqui porque eu vi teu vídeo, eu acho que tua minha mãe tem alguma coisa disso que você falou. Aí, entende? É sobre isso, né? Só que até a gente entender isso, né, que
as coisas mais bestas viralizam, né? A gente fica um pouco chateado, mas não dá pra se apegar a isso, né? A gente tem que se apegar, que nem eu falei, no foco, no que te fez se posicionar na internet, né? Mesmo que as tuas visualizações não sejam tudo aquilo, vai chegar na pessoa que precisa, né? É sobre isso. Falando um pouco agora sobre tendências, futuro, no meu ramo, assim, é inteligência artificial, é só o que se fala, eu tô para matar esses robôs tudo, só se fala nisso. No ramo, né, de fisioterapia, né, como que você enxerga o futuro da fisioterapia? Olha, eu acredito que nessa parte da inteligência artificial, eu acredito que ela possa ajudar muito, né? Mas eu acredito também que tem gente que fala que a inteligência artificial vai tirar algumas profissões, né? Tem esse papo. Eu não sei se ela vai conseguir, porque a inteligência artificial não tem uma coisa que nós temos, que é emoção, sentimento, né? Eu, por exemplo, para eu tratar uma pessoa que tá com dor, eu tenho que muitas vezes entender o emocional dessa pessoa. Não é simplesmente, ela tá com dor na patela, não sei o quê, por causa desse músculo, tal. Não é tão mecânico assim, né? Então, eu penso que ela vai ajudar, por exemplo, eu, nessa área da escoliose, eu tenho que pedir muitos raios-x, por exemplo, e acaba expondo, às vezes, a pessoa à radiação, e eu acho que nessa parte aí, a longo prazo, a gente vai ter espero eu, né, algo que seja mais rápido, menos invasivo, assim, porque você ficar fazendo raio-x tem a questão, né, da radiação, enfim, mas eu espero, né, que não atrapalhe, né? Eu acho que nem eu te falei, eles podem criar tudo, mas eu acho que emoções e sentimentos não vão fazer. Então, eu acho que essa parte, até certo ponto, vai ajudar, né? E em relação, né, a minha profissão em específico, que eu tô trabalhando, existem uns coletes, né, que são em 3D, por exemplo. A pessoa tira uma foto em 3D, através de um scanner, e aí depois manda para um aparelho que faz o colete do formato do corpo da pessoa para corrigir essas curvas, né? Então, como se fosse um Invisalign da coluna. Exatamente, ele já existe, né? Até eu quero ver se eu trago essa tecnologia o quanto antes aqui para Lages, porque a gente, nessa parte de coletes, a gente ainda engatinha muito, sabe? Tá muito devagar, então eu vou ter que trazer isso para cá, para a região, enfim. E nessa parte a inteligência artificial está nos ajudando, né? Então eu espero que mais para frente melhore nessas questões de exames, né, de diagnósticos, mas do fundo do meu coração eu acho que tocar almas e pessoas, eu não sei, posso estar muito enganada, né? Pode ser que daqui a pouco apareça um ali que tenha isso, mas não sei se vai alcançar, sabe? Certo. A minha esposa, ela é psiquiátrica, né? Ela faz a psiquiatria, né? E eu compartilho bastante, né? Às vezes algum blog, algum artigo, algum vídeo que eu assisti e mando para ela. Olha só, recentemente até, porque teve uma frase, acho que foi até o Musk que fala, Bill Gates fala que daqui 10 anos não vão mais existir os professores, eram duas profissões, professores e uma outra profissão que ele fala. E eu sou professor, né? E eu falei, olha aqui, vai acabar com os professores. E recentemente eu vi um vídeo de um robô na China, o robô entra na sala de aula e o robô dá aula, né? E tu acha, mas como é que pode? E os aluninhos levantam a mão, o robô para, aponta assim, o aluno pergunta, o robô responde. Claro, né? E aí isso eu percebo na sala de aula, que nem você falou, não tem aquele toque, assim, você não vai perceber, né? É muito diferente, né? Na área da saúde eu acho que ainda mais, né? A gente viu recentemente um caso de aqui foi no Rio Grande do Sul, da promotora ali que foi demitida, né? Não sei se eu soube essa história, ela pegou... Agora eu não lembro, porque já faz umas 2, 3 semanas que eu li essa matéria, eu levei isso para a sala de aula até. Ela usou o ChatGPT para responder lá as causas, né, que ela estava... E ela bateu um recorde, em 30 dias lá, daí ela questiona, porque isso veio, vamos dizer assim, uma pressão, né, de cima para que eu agilizasse os processos, e por conta disso eu utilizei a inteligência artificial, mas daí a inteligência artificial, né, responde de qualquer jeito e ela não...
porque cada caso é um caso, Sim, né? sim. E a mesma coisa eu acho que na saúde, assim, né? Sim. Você tem que conversar com o teu paciente e tudo mais. É bem diferente, E né? tem, né, você comentou que sua esposa é psiquiatra, ela vai concordar comigo. Hoje, cada vez mais a tecnologia cresce, mas os problemas mentais, assim, da saúde mental, crescem também. Mais, hein? Né? Então a gente vê essa carência das pessoas de se sentirem humanas mesmo. Então eu acho que vai ser legal, mas até que ponto? Por exemplo, uma sala de aula com um professor robô, né? Aí eu penso que talvez até chegue nesse ponto, mas aí vão ter que rever muita coisa, né? Hoje a gente vê aí, eu que agora estou trabalhando mais com essa parte dos adolescentes, a tua esposa deve atender muito, adolescentes depressivos. Né? Eu às vezes fico pensando, quando eu era adolescente, como eu era, o que eu pensava? Eu era muito feliz, eu queria estudar, eu estava pensando na minha profissão. Hoje, às vezes, você pergunta para eles, não sabem o que eles querem. E eles têm muita informação, demais daí, né? E acaba ficando meio vazio, então isso é um pouco preocupante, sabe? Por isso que eu te digo que eu acho que a inteligência artificial, ela pode alcançar vai alcançar muitos campos, mas não sei se vai chegar nessa parte, sabe? Talvez quando chegar nisso, aí o pessoal, opa, mas isso ela não faz, sabe? Então eu não acredito que... Eu acho que até pode piorar muito, por exemplo, você chegar numa sala, né? Porque o que eu vejo assim, ó, das pessoas, elas ficando muito, vamos dizer assim, não sei se seria bem o termo correto, mas muito rasas, porque hoje ela não lê mais um livro. Eu não sou fã do livro, né? Se tu for analisar aqui no meu escritório, ou até na minha casa, assim, eu leio poucos livros. Eu gosto muito mais do podcast, de conhecer, né? A minha esposa devora livro, né? Toda semana ela come um livro, né? Mas ela gosta muito mais da ficção, de histórias. E eu gosto quando eu leio um livro, por exemplo, meu último livro foi o Marketing 6.0 de Philip Kotler, né? Eu gosto de estudar em cima dos livros, né? Eu não gosto de livros de história, né? E eu vejo que a inteligência artificial, ela tá tirando um pouco isso, tá deixando meio que rasa as pessoas, porque é muito mais fácil, por exemplo, eu chegar no ChatGPT e pedir para ele, me traduza o Marketing 6.0 de Philip Kotler, e ele vai te dar em 2 páginas o que tá o livro, né? Mas é muito diferente, né? E para saúde, eu acho que, eu até notei que essa semana saiu na Forbes, se não me engano, aquela Kim Kardashian, né? Ela postou, ela tá com um robô da Tesla agora em casa, passeando, e ela tá postando, né? Vamos ver até onde que vai isso aí, mas que bom. Nós vamos passar agora para o nosso último bloco, tá, Aline? E o último bloco aqui é o ping-pong de dono. Tá? É a hora onde eu te faço algumas perguntas, você pensa no que vem na lata e me responde. Pode ser? Pode. Um valor que nunca pode faltar no seu negócio. Comprometimento. Um livro ou filme que mudou a sua forma de empreender. A Procura da Felicidade, até te falei no off, né? Eu acho que todo mundo já assistiu, mas quando você é empreendedor, você entende melhor, né? Porque as dificuldades, não desistir, porque se você desistir na primeira, na segunda, sei lá, na terceira, você não vai passar por aquele processo e não vai chegar no objetivo, né? Então eu acho que esse filme é bem interessante, assim. Tem várias camadas, mas na parte de empreender, de crescer, né, profissionalmente, porque na verdade ele não empreendeu, ele trabalhava, né, numa empresa, mas ele não desistiu. Então eu acho que é um que me traz pra vida, não só pro profissional, né. Uma mulher que te inspira. Então, eu tenho várias, né, na vida pessoal é minha mãe, mas na vida profissional é a Pamela, que foi minha professora e hoje minha colega de trabalho, então é uma pessoa que me inspira na profissão. Seu maior desafio como empreendedora? Meu maior hoje, né? Agora tá melhor, mas sempre foi agora, de primeira que me veio na cabeça, se posicionar na internet. Hoje foi... agora tô mais tranquila, mas de momento é essa parte. Uma dica para quem quer empreender na saúde? Então, empreender na saúde primeiro de tudo, estudo, né? Saber o que você está falando, né? Você tem que ter propriedade daquilo que você, né, vai buscar atender, enfim. É um desafio, né? Mas é muito gratificante. Então, eu acho que se você tem vontade, estude para que isso aconteça.
Esse eu acho que temos a resposta. Um hábito que te mantém na rotina. Ah, já falei, né? Eu acho que sou até meio tóxica, né? Porque na vida pessoal é exercício físico. Se você se consultar lá comigo e você faz exercício, mas se é uma pessoa que vai lá e não faz, a primeira coisa que eu vou falar, se não faz exercício, faça. Porque é remédio, é pra mente, pro espírito, pra tudo, ajuda em tudo. Então, pra mim, é o exercício. Bacana. Aline, para a gente fechar, então, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está pensando em empreender, começar, né? Mulher empreendedora, está com as suas dúvidas, medo, qual seria a sua mensagem? Eu acredito que para você entrar nesse ramo de empreender, primeiro se preparar, né? Tanto financeiramente, que a gente sabe que os primeiros anos não são fáceis, né? Mas preparar mentalmente também, né? Eu acho também de extrema importância espiritualmente também, porque eu acho que sem Deus a gente não consegue vencer as batalhas que vão aparecer. Só que também ficar na zona de conforto, por exemplo, eu não vou porque dá trabalho, você vai ficar parado, né? Então eu acho que ter coragem, fé, e se é isso mesmo que teu coração pede, que você se prepare, né? E não desista na primeira dificuldade, vão ser muitas, né? Mas tente ser constante, buscar conhecimento. Hoje a gente tem, né, mentoria, né? Antes não tinha, né? Pessoas que estão prontas ali para te ajudar desde o zero. Então eu acho que se é um desejo do seu coração, busque fazer acontecer, né? Legal. Se prepare. Se prepare, essa é a mensagem mais importante. Bacana. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio aqui do Conversa de Dona. Tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você gostou e adorou essa conversa que nós tivemos hoje com a Aline. Então não esquece, compartilhe esse episódio para mais pessoas, leve essa informação para outros empreendedores, outras empreendedoras que possam se inspirar. Aline, você tem um minutinho aí, se você quiser falar, tem uma palavrinha sua. Então, né, já falei bastante, sou uma pessoa que gosto de falar, né, eu quero te agradecer pelo convite, acho que nossa conversa foi muito grandiosa, tanto para mim quanto para as pessoas que ouçam, né, o podcast depois, e é isso, né, eu acho que um ajudando o outro, levando informação para quem precisa, talvez alguém assista da minha área ou de outra área, opa, né, dá um estalo, então espero que a nossa conversa ajude aí outras pessoas e engrandeça a vida de outras pessoas, engrandeça seu canal, tá? Okay. E é isso. Pessoal, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui o Instagram da Aline, o endereço da clínica que fica lá na Rua São Joaquim, bem pertinho do supermercado ali. Então eu vou deixar todas as informações aqui, se você quer, segue já também o perfil dela lá e quiser conversar com ela, quiser ter mais informações, entre em contato, beleza? Valeu e até o próximo episódio.